Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo. Hoje nós vamos falar de administração da produção, aula número 07. Muito exercício, hein? Trouxemos as resoluções de alguns exercícios que vocês já fizeram, já postaram e agora a gente vai resolver esses exercícios aqui, tá bom? Acompanhem com a gente aqui nos slides como é que ficaram aí as resoluções do exercício aí da nossa aula número 7. Vamos lá. Bom, a primeira questão que a gente abordou, né? A montagem e regulagem de um complexo condicionador de ar central requer para a primeira unidade um total de 10 horas, né? Sabendo, né, que nós estamos falando justamente da questão da curva de aprendizagem, avaliando o tempo, etc. E é sobre isso que a gente vai falar nesse exercício aqui. Então, a primeira unidade ela demora exatamente 10 horas, né? Assumindo uma curva de aprendizagem de 75%. Vocês estão lembrados lá das variações da curva de aprendizagem, né? A gente quer determinar o seguinte: o tempo para fazer a oitava unidade, o tempo total para fazer as 9 primeiras unidades e o tempo médio por unidade para as primeiras 200 unidades. Não tem nada demais aí nas três questões, já fizemos exercícios sobre isso, já explicamos sobre isso, mas vamos entender como é que funciona essa avaliação, né? Como é que a gente consegue analisar através da curva de aprendizagem essas projeções de tempo aí. Vamos lá. Bom, como é que a gente fez aqui? Bom, primeiro vamos avaliar o tempo para fazer a oitava unidade. Aí vocês têm que lembrar que nós temos que ir lá na nossa tabelinha, que vocês já têm também, a tabelinha da curva de aprendizagem, identificar exatamente qual é a curva que a gente está usando, no caso a 75, e qual é a linha, né, qual é a unidade que você está fazendo. Lembrando que você precisa ter cuidado na hora de escolher, na hora de identificar. Por quê? Porque você tem, dentro dessa linha, né, você tem duas colunas importantes, a individual e a acumulada. Nesse caso aí, a gente quer saber especificamente a oitava unidade. Então, o que é que nós vamos fazer? A gente sabe que a primeira demora 10 horas, então pela fórmula y é igual a, que é o tempo para fazer a primeira, vezes o coeficiente que a gente encontra lá na tabelinha, a gente vai fazer o seguinte: y é igual a 10 horas, que a gente já sabe, está no exercício, vezes o coeficiente que nós encontramos. Aonde que nós encontramos esse coeficiente? Exatamente na oitava unidade, curva de aprendizagem 75, na parte individual. Então, nós encontramos que coeficiente 0,422. 10 vezes 0,422, a gente tem exatamente 4,22 horas. Como a gente já está acostumado a fazer, a gente sempre está arredondando para mais, né? Porque no caso de produção e de materiais, é sempre mais interessante você ter uma sobrazinha do que ter ali um esgotamento, né? Um risco de esgotamento maior. Então, nesse caso, 4,22 horas, a gente arredonda para 5 horas. Então, tempo para fazer a oitava unidade demora exatamente 5 horas. Vamos agora para a letra B. O que é que se diz na letra B? A letra B diz o seguinte: o tempo total para você fazer as 9 primeiras unidades. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Mais uma vez, a gente vai na tabelinha dos 75, porque a gente está usando a curva de 75%, só que tem um detalhe aí muito importante. Nesse caso, a gente vai usar a coluna realmente do 75, só que dentro da coluna 75 você tem duas situações. Vamos dizer, duas subcolunas. A coluna do individual e a coluna do acumulado. Nesse caso aí, eu quero as 9 primeiras. Se eu quero as 9 primeiras, eu vou querer a coluna do acumulado. Então, você vai 75%, coluna do acumulado, e ver qual é a linha das 9 primeiras, tá bom? Muito cuidado na hora de identificar o coeficiente, para você não errar por causa de bobagem, né? Então, mesma fórmula, y é igual ao tempo para fazer a primeira, vezes o coeficiente, nesse caso, das 9 primeiras, né, unidades, que vai ser 5,204. Fazendo o cálculo, nós vamos encontrar 52,04, que é exatamente 52 horas. Alguém pode me perguntar: Ricardo, por que você não arredondou para 53? Porque, olha só, é tão insignificante essa quantidade que passou, que a gente também, por regra, costuma dizer o seguinte: a partir de ponto 1, a gente manda embora. Mas antes de chegar a ponto 1, a gente sempre regride um pouquinho, porque aqui é muito insignificante, né? 52,04, né? Nem chegou. Se fosse 52,1, tudo bem, mas 52,04 não há necessidade da gente arredondar para 53, que aí já é um excesso, né, muito grande, tá bom? Letra C. Bom, na letra C, o tempo médio. Gente, o tempo médio não está difícil, né? O tempo médio por unidade para as primeiras 200 unidades. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos pegar o acumulado de horas para fazer as 10 primeiras, lembrando que nós estamos sempre usando a curva de 75%, nunca esqueçam disso. E aí o que vai acontecer?
Você vai pegar 10 horas, que é o tempo para fazer a primeira, sempre é o nosso parâmetro inicial, vezes o coeficiente de onde? Exatamente das 200 primeiras, que está lá na tabela, ou seja, linha 200, dentro da coluna 75% e na parte de coluna acumulado, ou seja, do coeficiente acumulado. Nesse caso, eu vou ter o coeficiente acumulado de 36,811. Vezes 10, eu vou ter exatamente o quê? 368,11. Tenha calma, ainda não arredonde porque o cálculo ainda não terminou. Vamos fazer a média? 368,11 é o total acumulado, mas eu sei que cada unidade ela vai melhorando a proporção que você vai fazendo, né? Então o tempo é menor, mas eu quero saber uma média entre a primeira e a número 200. Qual é a média de tempo que eu fiz cada uma delas? Muito fácil, né? Pega esse tempo total acumulado, que é o 368,11, divide por 200, aí nós vamos encontrar 1,84 horas. E aí sim, nós vamos finalmente arredondar, porque nós chegamos no final. Aí nós vamos arredondar para 2 horas. Então, mais ou menos, a gente trabalha aí com cada peça sendo feita em 2 horas, né? Se você for fazer uma média dessa, 200 peças vezes 2 vai dar um pouquinho mais de 368, né? Vai dar 400. Mas é porque a gente fez o arredondamento, tá bom? Então isso aí é a média. Isso aí, gente, é um número, é um valor que a gente analisa, é um valor analítico para a gente avaliar como é que está, se o desempenho está bom, se está ruim, como é que está o nosso prazo, etc. Isso tudo é uma questão aí de análise, até de projeção de planejamento, tá? Vamos agora para o exercício número 2, né? O exercício número 2. A todo mundo aí que ficou meio preocupado com o exercício número 2, não tem nada demais. Até agora, todos os exercícios estão aí dentro do padrão daquilo que a gente está acostumado a fazer. Então, não tem nada demais em relação a isso. Eu tenho certeza que vocês estão tirando de letra aí e conseguiram resolver todos os exercícios, tá bom? Vamos lá. Uma fábrica de turbinas inicia uma produção regular e está fazendo um levantamento de produtividade dos seus funcionários através da curva de aprendizagem. Olha só que interessante. Sabe-se que para a produção, né, da primeira turbina, levou-se 40 horas e a curva de aprendizagem é 90%. Então nós temos aí um tempo para produzir a primeira turbina, 40 horas, curva de 90, ou seja, uma curva já um pouco mais lenta, né, do que aquela do exercício anterior, que era 75. E aí, mais uma vez, eu peço 3 letras para vocês resolverem, né? A primeira delas é o tempo para você fazer a 10ª turbina, né? A 10ª turbina. Mais uma vez, a gente vai lá na coluna dos 90% agora é 90%. E nesse caso aí, nós vamos na coluna do 90% individual. Por quê? Porque eu quero saber a 10ª, né? Na segunda questão, eu quero as 5 primeiras a serem produzidas. Eu vou aonde? 90%, só que na coluna do acumulado. Eu fui primeiro na individual, agora eu vou no acumulado. E a letra C, essa letra C a gente precisa ter cuidado. Em virtude de problemas para produção, para fabricação, na número 2, 3 e 6, onde as 3 juntas levaram 200 horas, pergunta-se quanto tempo será levado para a fabricação das 10 primeiras unidades. Aí, nesse caso, a gente vai ter que fazer uma situação extraordinária, né? Eu vou ter que tirar essas problemáticas e depois eu vou adicionar novamente o tempo real que elas demoraram, que foram 200 horas, tá bom? Então, vamos à resolução do exercício. Primeiro, a letra A. A letra A eu falo justamente sobre o tempo para fazer a 10ª. Mais uma vez, a gente tem que ter cuidado, procurar na nossa tabelinha, né, de coeficientes, e lembrando que nós estamos utilizando a de 90%, tá certo? Então, a de 90%, como é que funciona? Vamos lá, né? Tempo para fazer a primeira, 40, vezes o coeficiente da 10ª na coluna de 90 de forma individual. 40 vezes o coeficiente que eu encontrei lá, 0,705, né? Que vai dar quanto? 28,2 horas, que a gente vai arredondar para 29 horas. Então, o tempo para fazer a 10ª peça é justamente 29 horas. Então a gente já sabe, aí já tem o primeiro resultado. Segundo, fácil demais também. Como é que a gente faz o segundo? O tempo para você fazer as 5 primeiras peças, né? As 5 primeiras peças. Bom, fácil também demais. Você vai na coluna do 90%, identifica, nesse caso aí, a parte acumulada, vê a linha lá do 5, né? E aí você faz aquele cruzamento, rapidinho você encontra o coeficiente, que eu já encontrei aí, 4,339. Então, 40 vezes 4,339, eu vou ter o quanto? 173,56 horas, que a gente vai arredondar para 174. Fácil demais, né? Então, a letra A, tranquilo, 29 horas para fazer somente a 10ª.
Letra B, as 5 primeiras, a soma das 5 primeiras, eu vou precisar de 174 horas. Lembre-se disso, são coisas distintas. A gente está encontrando individual e acumulado, tá bom? Vamos agora para a letra C. Essa eu pedi para todo mundo ter especial atenção. Por que eu pedi para vocês terem especial atenção? Porque ela tem uma situaçãozinha que pode acontecer na vida real de todo mundo, né? Na produção de qualquer coisa. Bom, em virtude de problemas para a fabricação na segunda, na terceira e na sexta, né, turbina, onde as 3 juntas levaram 200 horas, ou seja, essas 3 deram defeito na hora da produção. E aí a soma delas 3 não foi no padrão normal. Né? Eu precisei de 200 horas somando cada uma delas na hora de produzir. Pergunta-se, quanto tempo será levado para produzir as 10 primeiras unidades? Lembrando aí que não é tão simples. Não é simplesmente você pegar as 10 primeiras, o coeficiente e encontrar. Por quê? Porque eu tive 3 que tiveram problema. Então eu preciso primeiro tratar essas 3 de uma maneira especial. Então como é que eu fiz? Vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi encontrar individualmente as peças que deram problema. E aí o que eu fiz? Eu identifiquei elas, né? Y1, Y2, que é a peça número 2, Y3, que é a peça número 3, e Y6, que é a peça número 6. O que eu fiz? Eu peguei cada uma dessas unidades de forma individual e encontrei o tempo para fazer essa unidade. Por exemplo, quanto tempo eu precisei para fazer a unidade 2? Eu precisaria, numa situação normal, não numa situação especial, mas numa situação normal. Bom, eu precisaria de 36 horas. Beleza, separei. Que é 40 horas vezes o coeficiente da segunda peça na curva de aprendizagem 90 individual. Então, 0,90, né? 0,900, que é o seu coeficiente, vezes 40 dá 36 horas. Como é que eu encontro o Y3? Vou na linha do 3 agora, na curva do 90 e individual, e aí eu encontrei o coeficiente 0,846 vezes 40, 33,84. Beleza? Vai guardando esses números aí. Y6. Bom, o Y6, que é justamente a sexta peça, a sexta turbina, que eu também estou olhando aqui, se elas fossem feitas de forma normal, sem problema. Eu estou primeiro identificando a situação normal delas. Vamos lá. Então, vamos... no caso do Y6, eu vou lá no coeficiente, vou na linha 6, curva de 90%, individual, dá 0,762. 40 vezes 0,762 dá 30,48. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Somar as 3. Eu preciso desse valor somado. Beleza? Então, vamos lá. 2 mais 3 mais 6, eu ainda não arredondei nada, tenham calma, o arredondamento sempre a gente faz no final, espera a gente terminar o cálculo. Então o que a gente fez? A gente já calculou a Y2, a turbina 2, a gente já sabe, a turbina 3 e a turbina 6. O que eu fiz? Somei os 3. Deu 100,32 horas. Arredondando, a gente vai para 101 horas. Então, as 3 peças juntas, numa situação normal, elas demorariam 101 horas para serem produzidas. Mas a gente sabe que não demorou 101 horas. Na verdade, demorou 200 horas. Por quê? Porque nós tivemos problemas na produção. Né? Problemas na produção e aí ela demorou muito mais do que o normal. Agora, calma, segura esse número aí que a gente vai tratar esse número já já. Primeiro vamos fazer agora os 10 primeiros. Se eu fosse calcular normal, sem nenhum problema, tudo tranquilo, nenhuma peça deu problema na linha de produção, o que eu ia fazer? As 10 primeiras, a primeira é 40 vezes o coeficiente acumulado das 10 primeiras da curva 90. O que eu fiz? Encontrei o coeficiente 7,994, lembrando que todos esses coeficientes estão aonde? Nas nossas tabelas de curva de aprendizagem, já está tudo mastigadinho lá, já postado e você já tem acesso a isso, tá bom? Então, 40, vocês também podem achar na internet que todas essas tabelas estão disponíveis, pelo menos as padrões, né? Aquelas que têm as quantidades já padronizadas. 10, os 10 primeiros, então, vamos lá, 40 vezes o coeficiente, 7,994, vai dar quanto? 319,76, olha que legal. 319,76. Esse é o total de hora numa situação normal se eu fosse fazer as 10 primeiras. Só que a gente sabe que não foi normal. O que é que eu vou fazer então? Vou tirar essas 3 peças normais desse 319,76. Eu vou deixar só o líquido que realmente funcionou sem defeito. Então o que é que eu fiz? 319,76 menos 101 vai dar quanto?
218,76 horas. Tirando essas 101, que é justamente as 3 peças em condições normais demorariam 101, o que é que eu fiz? Eu tirei essas 3 peças e fiquei só com as outras peças, 218,76. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou botar o real. Quanto tempo essas 3 peças que eu tirei em situação normal, eu vou colocar agora novamente, mas na situação real, ou seja, elas demoraram não 101 horas, mas 200 horas. O que é que eu faço? Eu pego o que sobrou, 218,76, são as outras peças, e somo mais essas 3 peças defeituosas que tiveram defeito na hora da produção, e aí coloco o tempo real que eu tive para produzir essas 3 peças. 218,76 mais 200 vai dar 418,76, que vai dar um total de, arredondando, né? E aí sempre deixando para arredondar no final, 419 horas. Então, olha só, eu iria demorar mais ou menos 319 horas, né, 320 horas, vamos dizer assim, mas na prática eu demorei 419 justamente porque eu tive problemas na produção daquelas 3 peças, né? Então, espero que vocês tenham entendido aí tanto a letra A quanto a letra B, muito simples, a letra C um pouquinho mais delicada, mas nada demais, dá para a gente aprender sim, né? Vamos lá. Agora nós vamos trabalhar um outro aspecto importante dentro desse contexto que a gente está falando, que é justamente do projeto, né, de produção, onde a gente faz todo o planejamento inicial. Aqui também, de alguma forma, está engajado com o planejamento, mas é um pré-projeto, é antes da execução do projeto. A gente precisa fazer algumas coisas, que é primeiro dimensionar o número de pessoas, avaliar a curva de aprendizagem e, claro, a capacidade dos equipamentos que a gente vai utilizar, né? Então, isso aqui é um outro ponto, que é a capacidade de uso, que isso é importante na hora que a gente vai dentro de uma fábrica, por exemplo, a gente dentro de uma cozinha industrial, dentro de uma malharia, a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso, porque de repente eu coloco uma produção, né, ou dimensiono uma produção que eu não tenho capacidade para isso, ou seja, eu estrangulo a minha produção, né, e eu preciso ter muito cuidado na hora que a gente vai fazer essa avaliação, tá bom? Então segue comigo aí o exercício, nós já fizemos exercício sobre isso, eu já expliquei sobre isso, e agora a gente está aqui resolvendo exercício para ficar bem claro, né, as coisas. Aqui eu peguei vamos dizer, 3 prensas no caso, né? Poderia ser 3 máquinas, 3 equipamentos, 3 fogões industriais, qualquer coisa que fosse produzir alguma coisa. Eu peguei prensa e aí eu peguei 3 produtos. Cada produto desse, ele tem um tempo em prensa, né, para ser produzido. No caso aí o X, 10 minutos, e eu tenho uma demanda mensal de 1.000 unidades, o Y, 12 minutos, eu tenho uma demanda mensal de 800 unidades, e o W, 5 minutos, eu tenho uma demanda mensal de 2.000 unidades. Lembrando que esse equipamento, essa prensa, ela só consegue fazer um de cada vez, então eu tenho que entender aí como é que funciona e dimensionar se ela tem capacidade de atender tudo isso aí, essas 3 peças sendo produzidas com essa demanda aí, com o tempo que ela tem de espera. Vamos lá. Alguns dados importantes para fazer o exercício. Primeiro, sabe-se que nesse mês que a gente está avaliando, nós vamos ter apenas 25 dias úteis, né? 9 horas diárias de trabalho, né? Eu já botei a jornada de cada prensa dessa, sabendo que diariamente 20% do tempo da máquina é disponibilizado para manutenção. Mesmo as máquinas, elas precisam dar uma respirada, dar uma avaliada, né? Verificar se está tudo ok, se as peças estão no lugar, etc. Então isso é muito importante a gente entender, tá bom? Então vamos lá calcular a capacidade dessa querida prensa, né? Bom, como é que a gente faz o cálculo da capacidade da prensa? Bom, o cálculo da capacidade da prensa, primeiro a gente vai fazer a avaliação geral, né, da disponibilidade que eu tenho dessa prensa, né? Então ela trabalha 25 dias, 9 horas por dia, eu tenho aí uma média de 225 horas a máquina. Então essa máquina ela está disponível para mim 225 horas aí por mês, né? Lembrando que dentro desse mês eu tenho aí uma capacidade líquida, porque essa aí é a capacidade total, mas eu tenho que tirar os 20%, que é justamente os 20% de manutenção. Então, na prática, as minhas 225 horas, elas reduzem 20% e vão para 180 horas, tá bom? Para facilitar o nosso cálculo, eu já fiz uma situação que eu vou precisar lá na frente, que é fazer a conversão de minutos, de hora para minutos. Então, 180 vezes 60 dá 10.800 minutos, isso de capacidade total líquida, ou seja, tirando a manutenção, né? Isso aqui é eficiência bruta, pura, né? Eficiência pura. Vamos agora ao tempo destinado para fazer cada peça, e aí vai ser muito importante para eu fazer o comparativo, né, entre o que eu tenho disponível e o que eu efetivamente vou usar. Bom, primeiro vamos ao X. O X demora 10 minutos. Esses 10 minutos
Eu tenho 1.000 unidades, né? Então, se eu tenho 1.000 unidades, eu vou ter 10.000 minutos por mês. Então, separe esses 10.000 minutos por mês. No Y, eu preciso de 12 minutos de 800 peças. Aí eu vou precisar de quanto? De 9.600 minutos por mês. E na W, eu vou precisar de 5 minutos, 2.000 peças também, 10.000 unidades, minutos por mês. E aí, gente, eu vou ter um total de 29.600 minutos por mês. Mas a minha capacidade, pobre da minha capacidade, a gente utiliza apenas, a gente só tem disponível 10.800 horas disponíveis. Se eu for fazer isso daí, olha quanto é que vai ficar a minha capacidade. Eu vou estourar em 2,7 vezes a minha capacidade. Ou seja, eu não tenho capacidade para produzir 29.600 minutos, né, de produção por mês, porque eu só tenho disponível 10.800 minutos. Isso aqui, gente, é um planejamento também. Antes de você executar, você vai ver se você tem capacidade de produzir ou não. Então, o que é que você vai fazer? Você vai dizer, peraí, calma, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai funcionar direito. Então, você precisa ter muito cuidado e por isso o planejamento é tão importante, porque senão você pode descobrir isso na hora, né, fazendo, com a mão na massa. Eita, o bicho esquentou demais, a máquina não está conseguindo, eu consegui queimar, houve uma trava e o público está esperando, os meus clientes, os meus cronogramas estão todos aí enfileirados. Então é muito pior a gente descobrir isso na prática, né? A gente tem que descobrir isso antes de acontecer, né? Bom, aqui vai um brindezinho. Esses aí foram os 3 exercícios que eu deixei para vocês, que já estão devidamente aí corrigidos. Espero que todos tenham acertado. Tem um desafio, né, rapidinho, que eu trouxe, mas na realidade isso aqui é mais um exercício que a gente ia produzir em aula como desafio, mas aqui fica aí para vocês tentarem resolver também, né? Então, uma fábrica de motores inicia uma produção regular, está fazendo um levantamento de produtividade de seus funcionários, com uma curva de aprendizagem aí de 80%, né? A primeira turbina, no caso, a fábrica de motores, ela demora 30 horas, e aí a gente vai trabalhar aquilo que a gente já está sabendo, né? A 7ª a ser produzida, o tempo para fazer as 6 primeiras, e nós tivemos problemas aí em 2 produções, na 4 e na 5, que juntas demoraram 80 horas, e aí vamos ver como é que nós resolvemos essas 3 questões. Isso aí era um desafio, a gente ia utilizar o game aí, o WordWall, mas fica aqui a gente na aula ia disponibilizar na aula ao vivo, mas aqui na aula gravada fica só esse registro, tá? E aqui vai a solução. Bom, a primeira solução é muito simples, né? É a 7ª a ser produzida. O que é que a gente vai fazer? 30 vezes o coeficiente da 7ª da curva de 80% vai dar 16,02, aquilo que eu já expliquei para vocês. Como é tão pouquinho que passou do 16, a gente vai interpretar que são 16 horas mesmo, então fica as 16 horas. Na letra B, é o tempo para fazer as 6 primeiras, né? As 6 primeiras, então eu vou ter que ir lá na curva de 80%, no acumulado das 6 primeiras, e aí a gente vai ver que o coeficiente é o 4,299 vezes 30, que é o tempo para fazer a primeira turbina, vai dar 128,97, aí sim a gente arredonda para 129 horas. E por fim, a letra C, né, em virtude de problemas para a produção da 4 e da 5, onde as duas juntas levaram 80 horas, nós vamos fazer aquele mesmo procedimento, vamos tirar a situação normal e depois vamos colocar a situação com defeito, tá bom? O que é que eu fiz? Individualizei a 4 e a 5, né, ficou 30 vezes 0,640, dá 19,2, e a Y ficou 30 vezes 0,596, que dá 17,88 horas. Então, uma demorou 19,2, a outra 17,88. Lembrando que a gente ainda não vai arredondar, segura um pouquinho aí. Somando as duas, a 4 e a 5, numa situação normal, eu estou pegando aqui situação normal, dá 37,08, né? Então, os 10 primeiros, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 10 primeiros, porque eu quero saber os 10 primeiros, mas eu tive essas duas defeituosas, então eu vou pegar o total dos 10 primeiros, que vai dar quanto? 189,45, né? Então, o que é que eu fiz? 189,45 menos 37, por quê? Porque o 189,45 é o total das 10 primeiras peças, e a gente sabe que dentro dessas 10 primeiras eu tive duas com defeito, então eu tenho que tirar essas duas que estavam com defeito, no caso que deram defeito, que demoraram mais, tirar elas da situação normal, porque elas não foram produzidas numa situação normal, então eu retiro, por isso que eu estou retirando o 37,08, por que eu estou retirando? Porque aí se elas fossem produzidas numa situação normal, mas elas não foram produzidas, não só demoraram 37 horas, eu falei para vocês no exercício que elas demoraram 80 horas para serem produzidas, então eu tenho que tirar essa situação
situação normal e depois incluir a situação com problema, beleza? Então, o que eu fiz? 189,45 menos 37 vai dar 152 horas,37. Então, esse aí é o tempo líquido. E aí, o que eu vou fazer? Pegar esse tempo líquido, 152,37, e aí sim eu vou somar aquelas duas peças que eu retirei, eu vou somar o tempo real que eu demorei para fazer. 152,37 mais 80 vai dar 232,37, e aí sim a gente vai arredondar num total de 233 horas. Então, esse é o tempo que a gente demorou para fazer todas essas peças, beleza? Bom, próximo assunto que a gente vai ter aí na nossa próxima aula é produto e serviço, arranjo e layout, fluxo de produção, né? Aí para as nossas próximas aulas, para as aulas 8, para as aulas 9 e 10, tá bom? Bom, primeiro eu queria agradecer a todos que ficaram aqui assistindo esse vídeo, né? Mesmo os que não são meus alunos aí nas instituições de ensino que eu dou aula, aqueles que só por curiosidade deram uma olhadinha aí no nosso canal e assistiram, vale a pena, né? Isso aqui é planejamento e projeto de produção, que é um assunto muito importante para qualquer tipo de negócio que envolva a produção, tá bom? Então é isso, espero vocês na próxima aula, muito obrigado, valeu!